Boa noite e bem-vindo ao jornal. Confira a informação na tabela cambial e o boletim de commodities. Vamos às notícias. O presidente da República desafia a nova inspetora-geral do Estado, Carmelita Namachilua, a combater a corrupção e a reforçar a transparência e a integridade na administração pública. Com a criação do novo órgão, Daniel Chapo pretende fortalecer o controle interno e modernizar os mecanismos de fiscalização. Cerca de 2 anos depois, Carmelita Namachilua, antiga ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, volta a assumir uma pasta governamental. Desta vez como inspetora-geral do Estado. Durante o ato de tomada de posse dos dirigentes do novo órgão, o presidente da República, Daniel Chapo, desafiou os empossados a atuarem com rigor e integridade. A inspetora-geral do Estado, ora empossada, bem como os inspetores-gerais adjuntos, são chamados a exercer as suas funções com rigor, responsabilidade, integridade, independência, imparcialidade e sentido de Estado, assegurando a credibilidade do sistema inspetivo e fiscalizador do Estado moçambicano. Segundo o presidente da República, a criação da Inspeção-Geral do Estado poderá trazer uma nova forma de ser e estar na função pública ao tomar como um dos pilares a responsabilização da gestão da coisa pública. A criação e entrada em funcionamento pleno da Inspeção-Geral do Estado representam um passo decisivo para a responsabilização na gestão da coisa pública, defesa do patrimônio do Estado, que é do povo moçambicano, promoção da integridade, transparência e no reforço dos mecanismos de prevenção e combate à corrupção na administração pública. A criação da Inspeção-Geral do Estado é a concretização de uma das promessas de Daniel Chapo, a quando do seu discurso de tomada de posse. E Carmelita Namachilua diz que o Estado fará, diz que tudo fará para tornar a inspeção do Estado mais atuante e reforçar a transparência na gestão da coisa pública. Namachilua compromete-se igualmente a contribuir para que o país tenha uma sociedade mais justa, participativa e comprometida no processo de desenvolvimento. Tudo faremos de modo a que tenhamos uma inspeção mais atuante, que possamos melhorar o processo das auditorias que nós realizamos, das inspeções na administração pública, na gestão transparente dos recursos, sejam eles financeiros ou materiais, mas claro que isso não será feito só com a inspeção. Nós temos uma missão também de educar os cidadãos. A sociedade também deve participar neste processo, por forma a termos uma sociedade mais justa, mais digna e promovermos o desenvolvimento rápido do nosso país. Este é um dos grandes desafios que nós temos, melhorarmos. Ouvimos o discurso do chefe do Estado, que a nossa inspeção deve ser mais atuante, racionalizarmos os recursos de que dispomos, que são poucos. Esses recursos são escassos, por isso devem ser geridos com a maior transparência possível. A nossa inspeção deve agir dentro daquilo que são os limites estabelecidos na própria lei. A petrolífera italiana Eni manifestou a intenção de avançar com a instalação de uma terceira plataforma flutuante de produção de gás natural liquefeito na bacia do Rovuma. A nova perspectiva surge numa altura em que a empresa já opera a Coral Sul e prepara a entrada em funcionamento da Coral Norte,
consolidando a expansão progressiva dos investimentos na Área 4 ao largo da costa da província nortenha de Cabo Delgado. Petrolífera italiana Eni, que já opera a plataforma flutuante de produção de gás natural liquefeito Coral Sul, na área 4 da bacia do Rovuma, ao largo da costa da província de Cabo Delgado, e prevê iniciar as operações da Coral Norte em 2028, equaciona mobilizar financiamento para investir numa terceira plataforma flutuante de extração e liquefação de gás natural. A intenção foi manifestada recentemente durante a Conferência e Exposição de Mineração e Energia de Moçambique, ocasião em que a diretora-geral da Eni Rovuma Basin, Marika Calabrese, revelou que a empresa continua a avaliar novas oportunidades de expansão das operações de gás natural no país. Mas estou segura que você tem uma pergunta. Qual é o próximo capítulo para a história de Moçambique? Obviamente uma terceira FLNG. Não tem dois sem três. A possibilidade de avanço para uma terceira plataforma ganhou maior notoriedade depois de a Agência Portuguesa de Informação, Lusa, ter noticiado na segunda-feira que a Eni está a analisar a viabilidade de um novo projeto FLNG para a exploração de gás natural liquefeito. Segundo informações avançadas pela empresa, a Lusa, a bacia do Rovuma dispõe de reservas significativas de gás natural, capazes de sustentar não apenas os projetos atualmente em curso, mas também futuros empreendimentos. A petrolífera considerou que o desempenho alcançado pela Coral Sul reforça a confiança na tecnologia FLNG e abre espaço para a expansão das operações numa altura que decorrem os preparativos para a implementação da Coral Norte. O que nós fizemos de verdade foi um enhanced réplica, uma cópia melhorada, uma cópia que é diferente da primeira, porque vamos aplicar todas as lições aprendidas que temos. Claramente, a Coral Sul é um projeto excelente, mas tinha algumas coisas que poderiam ser feitas melhor e estamos a fazer agora, e o Coral Norte vai ser melhor do Coral Sul, em termos de produções, em termos de ganhos pelo governo, em termos de conteúdo local, em termos de todos os benefícios, não só para os parceiros da Área 4, incluindo a Eni, a NH e todos os outros, mas também pelo governo. Entretanto, o projeto da plataforma flutuante Coral Norte poderá gerar mais de 3 mil milhões de dólares em contratos para pequenas e médias empresas moçambicanas durante a fase de instalação, criando expectativas de maior participação do empresariado nacional na cadeia de fornecimento da indústria de gás natural. A ministra das Finanças, Carla Louveira, assegura que o plano diretor para permitir maior rentabilização dos ativos do Fundo Soberano poderá ser aprovado ainda este ano. Com este instrumento, o Banco de Moçambique, guardião do fundo, poderá ter maior abertura para aplicar os ativos, abandonando a atual estratégia conservadora abandonando a atual estratégia conservadora baseada em instrumentos financeiros de curto prazo. Em operacionalização desde dezembro de 2025, o Fundo Soberano de Moçambique está em crescendo quanto aos resultados provenientes das receitas de gás natural da bacia do Rovuma. Os dados foram partilhados durante este seminário promovido pelo Ministério das Finanças, no qual o Banco de Moçambique, instituição responsável pela gestão do fundo, divulgou as contas anuais e o relatório trimestral. De acordo com os relatórios preliminares divulgados pelo Banco de Moçambique, o Fundo Soberano de Moçambique já registrou os seus primeiros rendimentos financeiros durante o exercício econômico de 2025, refletindo assim uma abordagem prudente e conservadora na fase inicial da sua implementação, assente em aplicações de elevada liquidez e baixo risco. A 31 de março de 2026, o Fundo Soberano tem um resultado líquido de $1.059.000 contra $210.589.11,
Portanto, obviamente, enquanto em dezembro do ano passado, ou isto é, em 2025, apenas fizemos as aplicações em cerca de 18 dias. Para este ano, obviamente, até então, trata-se de 3 meses. Portanto, é um aumento, um acréscimo significativo. Hoje, 18 de maio, se alguém visitar a página do Banco de Moçambique, obviamente há de ver lá o valor do mercado do fundo atualizado. Entretanto, tanto o Banco de Moçambique como representantes da sociedade civil presentes neste encontro defendem maior celeridade na aprovação dos instrumentos de gestão, alertando que a demora mantém parte dos ativos do fundo sem rentabilização adequada. Os intervenientes entendem que a aprovação do plano diretor poderá permitir uma estratégia de investimento mais dinâmica e com maior retorno financeiro para o país. Preocupante é a demora em termos da estratégia de investimento. Não é? Nós fizemos parte, logo no início, para se aprovar a lei e o decreto sobre o Fundo Soberano, e tínhamos muita pressão para que isso pudesse ser feito e que o dinheiro não pudesse ficar na conta transitória durante muito tempo, porque era um grande risco para um país que tinha muita necessidade. Conseguiu-se, com muita pressão e com muita coordenação, fazer essa rapidez de aprovar os instrumentos legais e passar muito rapidamente da conta transitória. O que nos preocupa é que os instrumentos de gestão, de investimento, estão a demorar, estão a levar muito mais tempo. Então, não só é um custo para o país, porque mesmo que o Banco de Moçambique tomou a decisão de usar os instrumentos da conta transitória, significa que há dinheiro que estamos a perder. Abordado sobre as perspectivas em torno da aprovação do plano diretor, Mokhtar Karimo, do Conselho Consultivo do Fundo Soberano de Moçambique, no Ministério das Finanças, mostrou-se otimista em relação à garantia avançada pela Ministra das Finanças de que o plano diretor será aprovado ainda este ano. Sendo um instrumento muito novo para todos nós, era preciso salvaguardar o mínimo para que os valores passassem a ser investidos convenientemente sem riscos elevados. E como puderam ver, o que o Banco de Moçambique apresentou, enquanto não acontece ou não acontecia, fomos investindo em overnights, que é de risco muito reduzido. Portanto, percebe-se a morosidade, mas acredito, estou em crer que, de acordo com as apresentações aqui feitas, deste ano não passaremos, se calhar até do semestre não passaremos, e teremos já os instrumentos aprovados e o Banco de Moçambique, o gestor operacional, passará a investir em mercados conforme prevê a lei, 70 americano e 30 europeu. Mantemos-nos em plantão operacional, ainda que o plano diretor fosse aprovado amanhã ou próxima semana, qualquer dia nós estamos prontos para podermos implementar imediatamente as carteiras de investimento. Daí que, portanto, este é o fim da nossa apresentação e agradecemos. Recorde-se que o Fundo Soberano de Moçambique foi constituído com capital inicial de cerca de 110 milhões de dólares e em pouco mais de 3 meses de atividade já acumulou receitas superiores a $1 milhão norte-americanos. A Jindal Steel, Navin Jindal, reafirma o compromisso de continuar a investir e a expandir as operações em Moçambique após o encontro de cortesia com o presidente da República, Daniel Chapo. O gestor de topo do grupo mineiro indiano destaca o ambiente favorável de negócios, o potencial de industrialização e o papel estratégico da Vulcan Moçambique na economia nacional. O grupo indiano Jindal Steel garante que pretende reforçar os investimentos em Moçambique, país onde opera há mais de 15 anos, no setor mineiro. Após este encontro com o chefe de Estado, Daniel Chapo, o presidente da companhia, Navin Jindal, afirmou que a empresa continuará a apostar na expansão das atividades no país, com foco na mineração, industrialização, geração de emprego e formação de quadros nacionais. So we are very encouraged after meeting the president today, and we're looking forward to working more here. Este empresário destacou ainda o papel da Vulcan Moçambique, considerada atualmente uma das maiores exportadoras e empregadoras do país. No fim desta audiência, Navin Jindal revelou parte das discussões mantidas com o presidente da República, sublinhando que Daniel Chapo incentivou a companhia
a ampliar o impacto social dos investimentos do grupo indiano em Moçambique. He really wants Mozambique to do really well. So he encouraged us to invest more in Mozambique, and we have assured him that we are going to be investing a lot in Mozambique. He wants us to do a lot for women empowerment, for the girl child, for sports, for skills development, for education, for industrialization of Mozambique. And so we are very happy as Jindal Group, we are very happy to invest in Mozambique. A Jindal Steel já investiu cerca de 180 milhões de dólares em Moçambique, sobretudo na exploração de carvão mineral em Moatize, província de Tete, e promete continuar a expandir a sua presença no mercado nacional. O ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Mateus Sais, disse ontem que ainda não recebeu os laudos periciais relativos à morte de Humberto Sartori, proprietário do Kayakwanga, ocorrido na última sexta-feira na cadeia de máxima segurança, vulgarmente conhecida por BO. E foi público que quando o senhor Humberto Sartori foi para a cadeia, não comia. Fez uma greve de fome, recusou-se a alimentar-se e ele já vinha debilitado. O estabelecimento prisional, oficialmente destinado à reabilitação dos reclusos, tem registrado mortes recorrentes de figuras centrais em diversos processos judiciais, situação que continua a gerar divisões de opinião na sociedade. Nini Satar e Humberto Sartori figuram entre os casos mais recentes. Falando à imprensa esta segunda-feira, o ministro da Justiça classificou a morte como um fenômeno natural que pode ocorrer dentro ou fora dos estabelecimentos penitenciários, afastando qualquer hipótese de envolvimento das autoridades num eventual homicídio. Notamos que as mortes são naturais. Quer dizer que podemos estar na cadeia ou fora da cadeia. Quando o nosso dia chegar, a porta vai nos bater a morte. Agora, se é para interpretar que é alguém que está a matar, acho que o governo está fora disto. Nós lutamos sempre pela promoção e defesa dos direitos humanos. E os direitos à vida é direito fundamental e deve ser preservado. Ainda que esteja na cadeia, não perde esse direito. Na ocasião, Mateus Sais afirmou que ainda não recebeu os laudos periciais no âmbito das investigações em curso para o esclarecimento das circunstâncias e causas da morte de Humberto Sartori. Quando esses nossos postos não são capazes de resolver de forma eficaz as enfermidades dos nossos reclusos, nós transferimos para os hospitais de referência para o seu tratamento. Tudo isso com vista a salvaguardar o direito fundamental à vida desses nossos concidadãos recluídos. Excelência, o laudo oficial sobre a real causa da morte deste indivíduo? Eu ainda não recebi, não tenho conhecimento. Humberto Sartori Vindoque vivia em Moçambique há mais de 30 anos e foi detido a 21 de abril de 2024 sob suspeita de envolvimento em tráfico de drogas e outros crimes. A Ordem dos Advogados de Moçambique exige total transparência e a divulgação pública do relatório sobre a morte do empresário Humberto Sartori, ocorrido nas celas da BO. O vice-presidente da agremiação, Arlindo Guilamba, apela à calma para evitar especulações, mas defende que a sociedade deve manter-se vigilante e exigir o esclarecimento dos fatos. A morte do empresário Humberto Sartori, ocorrida no estabelecimento prisional de máxima segurança, vulgo BO, continua a dominar o debate público e a suscitar reações na sociedade civil. Apesar da comoção e das dúvidas em torno do caso, a Ordem dos Advogados de Moçambique recorda que as mortes por doença nas cadeias do país constituem uma realidade que afeta vários reclusos. Para evitar especulações, o vice-presidente da Ordem dos Advogados de Moçambique espera a divulgação urgente dos resultados da comissão de inquérito. Creio que a comissão de inquérito que tem que fazer um apuramento exaustivo e não pode ser só uma nomeação de uma comissão de inquérito para fazer o trabalho, mas tem que ser uma comissão de inquérito que é nomeada, faça o trabalho e publique o relatório. No entanto, Arlindo Guilamba considera que o processo não deve limitar-se a um ato meramente formal,
defendendo que os resultados das investigações devem ser tornados públicos em nome da transparência e do interesse da sociedade. Creio que para a Ordem é importante que esses relatórios, essas informações possam sair a público, por uma razão muito essencial, que é a transparência. Mesmo assim, o vice-presidente da Ordem dos Advogados apela à serenidade enquanto se aguardam os dados oficiais, mas sublinha que a população deve assumir o papel ativo na exigência de respostas claras e credíveis. Quando temos informação clara das razões da morte, dissipam-se quaisquer dúvidas, dissipam-se quaisquer especulações que se levantam. Neste momento o que há é muita especulação sobre as razões da morte, mas creio que vamos esperar um bocadinho, os relatórios lá virão. E é importante também que a sociedade pressione para que os relatórios sejam públicos e estejam disponíveis. A divulgação do relatório da Comissão de Inquérito é agora apontada como um passo decisivo para dissipar as dúvidas e travar especulações em torno da morte de Humberto Sartori. Vamos então observar uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Até já. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá ao teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. O Play, a tua maneira. O Play, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com a TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. No coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 89 0. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Vantagens de investir em bolsa. Diversificar a forma de aplicar o valor da sua poupança. Maior lucratividade do investimento. Maior segurança das operações. Neste programa, o telespectador fica a saber como é que funciona a energia para ter uma qualidade no abastecimento na sua casa ou no seu negócio. Esta é uma iniciativa que visa promover mais proximidade, escutativa das preocupações dos nossos utentes, que podem ser reclamações. Eu respondo pelo nome de Érica Águida e eu tenho uma questão. Bom, eu gostaria de saber como é que eu posso denunciar, isto é, de forma segura, uma cobrança ilícita vinda da EDM, mas sem sofrer nenhuma represália. EDM, iluminando a transformação de Moçambique.
Vindo de volta ao jornal. É notícia também que o Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e o Instituto Nacional de Estatísticas assinaram um memorando de entendimento com o objetivo de integrar o sistema jurídico com o rigor técnico e científico das estatísticas oficiais, promovendo partilha de dados entre instituições públicas e reduzir a fragmentação da informação. E o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos assinaram um memorando de entendimento que marca um passo significativo no reforço da governação baseada em evidências em Moçambique. O acordo visa integrar o sistema jurídico com rigor técnico e científico das estatísticas oficiais, promovendo a partilha de dados entre instituições públicas e reduzindo a fragmentação da informação, considerada um dos principais desafios da administração pública. Na ocasião, o ministro da Justiça, Mateus Sais, destacou que o país está a abandonar um modelo de arquivos isolados e a evoluir para um sistema de informação inteligente, onde as instituições passam a comunicar entre si de forma contínua e estruturada. Ao tomarmos este passo, fazemos com a consciência de que estamos a transitar de um modelo de arquivamento passivo para um ecossistema de inteligência ativa. A interoperabilidade que aqui instituímos representa uma reforma silenciosa do Estado que deixa de operar em ilhas de informação com sistemas que não comunicam entre si para evoluir rumo a uma integração efetiva. Para Mateus Sais, o acordo inaugura uma nova etapa na modernização do registro civil ao permitir a disponibilização de dados mais fiáveis e em tempo útil, tornando as decisões públicas mais rápidas, transparentes e eficazes. Estamos a construir um sistema onde a interoperabilidade reduz os custos das transações, previne fraude documental e, sobretudo, devolve ao cidadão o seu direito fundamental de ser reconhecido pelo nosso Estado de Moçambique. A presidente do Instituto Nacional de Estatística, Elisa Magawa, sublinhou que as estatísticas vitais como nascimentos, óbitos e casamentos são essenciais para compreender a dinâmica populacional e planificar o desenvolvimento do país. Defendeu ainda que a interação entre instituições é fundamental para garantir a partilha de dados, evitar duplicações e assegurar informação mais completa, integrada e eficiente ao serviço da governação. A interoperabilidade entre os sistemas das nossas instituições, nomeadamente o Sistema de Registro e Identificação Civil Eletrónico de Estatísticas Vitais, ICICEF, e o Sistema Integrado de Estatísticas Demográficas, irá assumir um papel estratégico, permitindo a interação eficiente dos dados administrativos, a redução de redundâncias, a melhoria de qualidade de informação e o aumento da tempestividade na produção estatística, representando desta feita um marco importante na modernização das fontes primárias de dados. Este memorando é uma reforma estrutural que reforça a eficiência do Estado e melhora a capacidade de resposta aos cidadãos, com dados mais rápidos, flexíveis e acessíveis em todo o território. Ivone Soares defende que a mulher precisa alcançar a independência econômica e financeira para deixar de viver em situação de dependência, assumindo um papel mais ativo no sustento e desenvolvimento da família. A deputada da Renamo considera igualmente fundamental incentivar as raparigas no ensino secundário, estudantes universitárias e recém-formadas a apostarem em empreendedorismo, transformando talentos e paixões em fontes de rendimento, em vez de aguardarem apenas por um emprego formal. Em Moçambique, o empreendedorismo tem se afirmado como uma das principais respostas ao desemprego, sobretudo entre jovens e mulheres, num contexto em que o mercado formal de trabalho continua incapaz de absorver todos os recém-formados. Mais do que uma simples alternativa de rendimento, o empreendedorismo tornou-se um instrumento de sobrevivência e de autonomia econômica. Grande parte dos empreendedores moçambicanos tem menos de 35 anos e atuam maioritariamente no setor informal,
em áreas como comércio, agricultura e pequenos serviços, devido aos baixos custos de entrada e a relativa facilidade de acesso. As mulheres têm uma presença expressiva neste universo, representando entre 40% e 50% dos pequenos negócios, sobretudo nos mercados urbanos. É neste contexto que Ivone Soares defende uma mudança de mentalidade, encorajando raparigas e jovens mulheres a apostarem no empreendedorismo como caminho para a independência financeira e para a redução da dependência econômica. A mulher quer independência econômica, a mulher quer independência financeira, a mulher quer autonomia, a mulher quer ser uma parceira que também ajuda nas contas de casa. A mulher não quer ser aquela sempre pedinte, sempre à espera de que o marido dê, mas ela quer ser alguém que possa contribuir para o desenvolvimento da família, para o seu próprio desenvolvimento como pessoa e para o desenvolvimento do país. Para a política, é fundamental reforçar a autonomia econômica feminina desde cedo, incentivando raparigas do ensino secundário, universitárias e recém-formadas a criarem os seus próprios negócios e a transformarem talento em fonte de rendimento. Devemos estimular para que mais raparigas que ainda estão no ensino secundário, que estão nas universidades, recém-formadas, empreendam, invistam naquilo que gostam de fazer, não fiquem à espera de um trabalho formal, mas que façam aquilo que lhes dá prazer de fazer e ganhem dinheiro a fazer coisas que lhes dão prazer. Eu acho que é maravilhoso. Num país onde o emprego formal continua escasso, o empreendedorismo assume-se não apenas como opção, mas como uma necessidade para garantir dignidade, independência e sobrevivência. Seguimos agora com os destaques do Boletim Banca e Seguros. O Banca e Seguros destaca que a Mastercard e a instituição financeira moçambicana Letsego lançaram oficialmente um cartão de débito em Moçambique, numa iniciativa que pretende reforçar a inclusão financeira e acelerar a adoção de pagamentos digitais no país. E é destaque ainda que a hidroelétrica de Caurabaça, HCB, vai contribuir com um montante de 297 milhões de meticais em dividendos aos acionistas da CEB, que resulta da aplicação do lucro líquido referente ao exercício econômico 2025, avaliado em 7,1 mil milhões de meticais. E a fechar, o Banca e Seguros destaca que o Ministério das Finanças realizou nesta segunda-feira a reunião de socialização do processo de implementação do Fundo Soberano de Moçambique. A reunião teve por objetivo a partilha dos progressos alcançados, os desafios identificados, bem como a auscultação dos diferentes atores institucionais sobre as etapas subsequentes. Para trás ficam então os destaques do Boletim Banca e Seguros. Caro telespectador, conheça qual deve ser o comportamento do estado do tempo nas próximas 24 horas com a tabela do tempo. E aí está a previsão do tempo para as próximas 24 horas e colocamos deste modo o ponto final nesta edição do noticiário. Voltamos
amanhã com mais notas informativas. É sempre um prazer trabalhar para si. Até amanhã.